Vamos ter a virada do ano. Se vê falar muito do tempo Cronos e do tempo Kairos. É pecado, então, pensar na virada? Só que há mais um tempo ainda dentro disso. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso nas igrejas. Algumas, ficam até eufóricas. O que é o tempo? No conceito grego de tempo, o dia da virada você vai determinar o que você quer para esse ano. Nós esquecemos da nossa eternidade. Dá para pensar um pouco sobre isso? Muito bom que nós estamos nos encontrando novamente em mais um vídeo aqui no canal. O canal que nos convida a pensar. Mais uma vez, quero dizer que não temos a palavra final, mas a gente suscita aqui algumas coisas, uns pensamentos, para nós pensarmos juntos até onde nós podemos melhorar ou até onde nós estamos atrasados no que nós poderíamos ter crescido ainda mais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tempo. Nós estamos numa época em que as pessoas estão muito preocupadas com o tempo, O final de um tempo, o começo de outro tempo, porque nós estamos vivendo aí essa época do final do ano. Eu não sei se você está vendo esse vídeo antes de começar, ou antes da virada do ano, ou depois da virada do ano, esse ano de 2020. Eu sei que quando chega nessa época do final do ano, para o começo de um ano novo, as pessoas algumas ficam até eufóricas, se preparando para uma nova época, um novo tempo, definindo o que será do tempo futuro e, enfim, são coisas normais ou coisas culturais da nossa civilização na questão de tempo, Quando a gente fala de um ano. O que é um ano? O que é o tempo? Vamos pensar um pouco sobre isso. Bom, na filosofia grega, ou no conceito grego de tempo, que é o que embasa, geralmente, os textos escritos na Bíblia, e nós, como cristãos, pensamos desta forma, Nós pensamos de forma bíblica. No conceito grego, o tempo era dividido em 3 partes. Eu quero até, inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você entender um pouco mais, em detalhes mais profundos sobre essa questão do tempo dentro do pensamento grego, que é o qual é usado para escrever principalmente o Novo Testamento. Vamos pensar um pouco sobre essa questão de tempo. Bom, é comum que a gente se prepare, as pessoas, as igrejas, as famílias se organizam para ter a grande virada, Vamos ter a virada do ano. E aí essa virada do ano parece que é uma chave para entrar dentro de um depósito de coisas que a gente queria ter tido o ano passado e não foi possível. E aí nós começamos a buscar no ano que vem. Então agora sim, eu estou com a chave na mão e vou entrar nesse novo tempo e vou pegar o que eu queria. É como se a gente tivesse guardado alguma coisa para o ano que vem. Mas só que às vezes não é só isso. Muitas vezes nós nos preparamos para definir o que será o ano que vem, ou o que nós desejamos para o ano que vem. Muitas vezes nós determinamos. É comum nós vermos que pastores, líderes, ou enfim, quem lidera ou lideranças de grupos mandem fazer uma lista do que você quer para o ano que vem, uma lista das suas conquistas. Muitas vezes é falado isso como uma conquista, Então você vai listar o que você quer, você vai orar pelo que você quer e no dia da virada você vai determinar o que você quer para esse ano. Será que nós temos condições para isso? E será que essa tal virada tem mesmo esse poder de mudar a nossa história? Vamos pensar um pouco então sobre essa questão do tempo em que se é muito falado. Se ouve falar muito do tempo de Deus, do tempo do homem e o tempo de Deus. Se vê falar muito do tempo Cronos e do tempo Kairos. Olha, no Cronos é isso, mas no Kairos é outro. E muitas vezes se esquece de que não são só essas 2 formas de apresentar o tempo
que nós temos que levar em consideração. Porque o tempo Cronos, como nós já sabemos, obviamente, é o tempo físico aqui, o tempo que a gente pega com a mão as coisas, né? O tempo de fazer, o tempo de parar, o tempo de caminhar, enfim, tempo para todas as coisas. E o tempo Kairos é o que se entende sendo o tempo de Deus. O tempo de Deus, tipo, no tempo de Deus as coisas vão acontecer, no tempo de Deus vai acontecer tal coisa, espere no Senhor, no tempo de Deus tudo dá certo. Não é? E aí pensa-se, bom, no tempo de Deus ele vai fazer acontecer no Kairos, né? O Kairos é o tempo de Deus que vai acionar o Cronos, que vai acontecer então dentro daquilo que eu espero. Só que há mais um tempo ainda dentro disso, que é o tempo Aion. O tempo Aion é antes do tempo Kairos. Ou vamos dizer assim, o tempo Kairos, o Kairos, está dentro do Aion. É bastante complicado pensar sobre isso, mas talvez você nunca tenha ouvido falar isso nas igrejas. É que esse Aion, dentro do pensamento grego, é algo antes, é antes da existência de qualquer coisa. Porque o Kairos entende-se que é aquilo que Deus determinou que acontecesse para acontecer no Cronos. Então, o Aion é muito antes de tudo. Bom, eu estou dando uma pincelada um pouquinho sobre isso, mas eu vou deixar na descrição para você pensar mais profundo e estudar mais sobre isso. Por quê? Por que isso tudo? Porque nós às vezes achamos que podemos determinar em alguma coisa, mas esquecemos que Deus é muito mais profundo e muito mais infinito do que nós podemos imaginar. Porque esse vídeo falando de tempo e enfim, o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? É pecado então pensar na virada? Não vamos pensar desta forma. Acontece que esta veemência, esse cuidado tão tremendo para pensar na virada para o ano que vem, porque nesse novo tempo a gente fica tão preso nisso e tão concentrado e tão confiante que perde o foco do principal, que é a vida eterna, que é o Aion de Deus. O Aion, além do Kairos. Nós somos mais que isso. Nós somos mais que o Cronos. Somos mais que o Kairos. Nós somos o Aion, porque estávamos em Deus na sua incrível e grandiosa eternidade. Bom, por que isso? Porque quando nós somos induzidos a ficar pensando tanto nessa tal virada e determinando coisas da virada, nós esquecemos da nossa eternidade. Nós achamos que Deus está pronto para nos obedecer e cumprir aquilo que nós queremos, porque é o nosso desejo. E aí nós achamos que é isso mesmo. E aí Deus vai nos ouvir e vai determinar o que a gente espera. Muitos líderes conduzem o povo a pensar desta forma. E quantos de nós passamos uma virada ou tivemos uma virada determinando coisas, pensando que ia acontecer algo tremendo e acreditando nisso? E que ano diferente que foi. E aí, dá para pensar um pouco sobre isso? Nós achamos que ia ser o grande ano, ou pensamos, ou acreditamos, escrevemos papéis, determinamos. E aí, o que aconteceu? Tudo diferente. Então Deus não foi fiel? Deus foi fiel com Ele mesmo. Só Ele não é o nosso mordomo. Deus não é o nosso mordomo. Não adianta nós nos vestirmos de branco e se preparar para tal virada nas 24 horas ou 23 horas e 59 minutos e aí então vai começar o outro ano e vai mudar toda a minha história. Para Deus isso não significa nada. Para Deus, essa virada de 1 minuto para lá, 1 minuto para cá, não faz diferença. Deus é eterno. Mas outra coisa que eu quero te chamar a atenção também, para você pensar, e você pode estudar mais sobre isso, é sobre o nosso tempo crono aqui na nossa região. Só no Brasil, nós temos quatro
4 fuso horário. 4 fuso horário no Brasil. Pensam sobre isso, estude um pouco sobre isso. São 4 fuso horário no Brasil. Se você sair do Rio Grande do Sul e ir para Manaus, por exemplo, ou para o Acre, para uma extremidade do Acre, você vai encontrar 4 fuso horário. Você vai sair ao meio-dia e vai viajar 4 horas de jato e vai chegar ao meio-dia. E como é que fica então esse fuso horário? Será que Deus, o Deus do Sul, é diferente do Deus do Norte? Porque nós temos que fazer uma virada, 24 horas exatamente virou e agora vai mudar a minha história. E é 4 horas ainda que o povo do Acre está esperando. Será que o Deus do Sul é diferente do Deus do Acre? Do Deus do Norte? O Deus do Sul é diferente? É um Deus aqui e outro Deus lá? Porque ele não consegue fazer a mesma coisa ao mesmo tempo? Pensa sobre isso. Além disso, aqui onde nós estamos agora gravando esse vídeo é a cidade de Guaíra, no estado do Paraná, aqui no oeste. Nós estamos bem na divisa de um país e na divisa de um estado. Estamos perto das 3 fronteiras que divide o Brasil, o Paraguai e a Argentina. Mas exatamente aqui é o Mato Grosso do Sul, aqui liga é a divisão do sul com o centro-oeste. O horário é diferente, o fuso horário é diferente. O Paraguai também é diferente. Quando chega às 23 horas e 59 minutos e quando bate o relógio nas 24 horas do dia 31 de dezembro, começam-se os fogos aqui na cidade de Guaíra. Ah, que maravilha! Então, a partir de agora, Deus vai fazer algo grandioso aqui nas nossas vidas. Enquanto que o povo do Paraguai, do outro lado, é só atravessar o rio, eles ainda estão esperando 1 hora. Será que esse Deus não tem poder de fazer a mesma coisa aqui e a mesma coisa lá? E quem está assistindo por vídeo, por exemplo, ao vivo, numa live, Deus está fazendo aqui, ele está vendo tudo, mas ele não pode receber a bênção lá, porque Deus não fez lá ainda. Já pensou que coisa meia maluca a gente se prender no tempo cronos de maneira tão firme, achando que o tempo está sobre o nosso domínio, ou Deus está sobre o nosso domínio? Então a gente vê as luzes do lado de cá e 1 hora depois vai ver as luzes dos fogos do lado de lá. Será que Deus se atrasou? O que você acha disso? Vale a pena pensar? Será que vale a pena a gente ficar preso num conceito de agora vai ser a virada e a virada da minha vida? Quanta decepção você teve esse ano? Quantas coisas você queria e não conseguiu? Será que Deus falhou? Deus não foi suficiente para você? Claro que não. Deus é Deus sempre. Nós é que falhamos em achar que Deus está preso no nosso tempo. E esse nosso tempo nos leva à prisão religiosa, à prisão, várias prisões que nos frustram lá na frente. O Salmo 90, versículo 2, é uma oração de Moisés. Quando ele diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Ele está fazendo uma oração. Ele está pedindo a Deus, dizendo: Senhor, aquilo que já aconteceu conosco, que nós não nos esqueçamos, que nós aproveitamos, venhamos a aproveitar isso para ser sábios. Contar os nossos dias não é dizer o que virá pela frente, mas o que é que passou até agora e o que nós podemos aproveitar disso. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que encontramos sabedoria. Qual é a sabedoria nisso? Que sabedoria que nós temos em determinar que Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida hoje, daqui para frente. Se você pedir grandes coisas e acreditar e determinar, e você morrer, Deus deixou de ser Deus? Ou se alguém da sua casa morrer? Ou se você tiver um prejuízo? Ou se você não conquistar alguma coisa que você queria, Deus deixou de ser Deus? Claro que não. Deus sempre é Deus. Porque Ele é o Deus do Aion. É o Deus do Kairos. E nos coloca aqui nesse Cronos para que nós nos identificamos dentro de um limite de tempo, porque somos finitos. Mas Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é extremamente eterno. Jesus Cristo diz: Pai,
que os que me destes estejam comigo onde eu estou e sejam a minha glória e a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles estejam. João 17, 24 a 26. Quando Jesus Cristo estava falando isso, ele estava falando da eternidade, estava falando dele no Aion, estava falando dele no Kairos, para que nós não ficássemos só no Cronos, mas ficasse nele eternamente. 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo nos falando sobre essas coisas. Também o Senhor nos ensinou da seguinte forma, em Tito, capítulo 1, versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos? Mas eterno já não é eterno? Mas por que antes dos tempos eternos? É o Aion. É antes do que nós podemos imaginar. Antes do Kairos. É o Aion. João capítulo 3, versículo 15. Para que todos o que nele crê tenha a vida eterna. Crer em Deus é ter a vida eterna e não ter coisas. E não ter uma conquista aqui comum. Deus nos amou antes de tudo. Deus nos conhecia antes do Kairos. Ele nos conhecia no Aion. Antes de um tempo que ele já tinha determinado para que as coisas acontecessem. Valeu? Foi muito bom vê-los de novo. Pensa sobre isso. Não é uma palavra final. É de se pensar. Vale a pena você dedicar todo o seu tempo e a sua confiança numa virada de ano? Ou vale a pena você esperar no Senhor na sua eternidade como filho eterno dele? Para que o Pai seja glorificado no Filho, em Jesus. E agora nós em Jesus, o Senhor é glorificado em nós. Aleluia! Que o Senhor continue nos abençoando. Não porque nós merecemos alguma coisa. Nós somos valiosos não porque fizemos algo de bom, mas porque o Senhor pagou um grande preço por nós. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.